Dois. Começou. Acho que começou. Vamos lá. Então, boa noite, Regina. Bem-vinda. Nós também, galera do Sejus, está aqui mais uma vez para a gente começar uma live hoje gravada por conta de problemas tecnológicos, para a gente poder conversar sobre o terceiro capítulo do livro Espiritismo e Política, de Ailton Guido Coimbra Paiva, tendo por tema o trabalho segundo o Espiritismo. E para hoje, quem se dedicou foi a professora Regina Célia, Regina Célia Rocha, que está aqui disponível para a gente poder conversar. Como vai ser gravado, quem quiser deixar perguntas ou fizer comentários, pode deixar que depois nós vamos responder, tá bom? Então, Regina, a palavra é tua. Oi, boa noite, Felipe, boa noite, amigos do Sejus. Vamos hoje falar sobre o trabalho segundo o Espiritismo. O autor, o Ailton Paiva, ele escreveu esse capítulo com base em duas questões do Livro dos Espíritos, as questões 674 e 675, que são do capítulo 3 da Lei do Trabalho, e que é subdividido em necessidade do trabalho e limite do trabalho, repouso. Mas esse capítulo ele tem mais que duas questões, mas o capítulo do livro do Ailton foi baseado nessas duas questões. E ele trabalha também O som sumiu, Regina. Regina? O som sumiu. A visão espírita é de que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso, ela constitui uma necessidade do homem. E nessa mesma questão, na questão seguinte, os espíritos complementam que, assim como o corpo, o espírito também trabalha. Então, o trabalho ele vem a ser um instrumento que serve para que o homem possa se desenvolver intelectual e moralmente. E eles colocam também que toda ocupação útil é trabalho, seja material, manual ou intelectual. Então, por isso, é trabalho humano toda atividade que o homem tem a capacidade de fazer e que possui aptidão para isso, conforme a sua natureza. Então, baseado nesse trechinho aí, nesse primeiro trechinho que o Ailton trabalha, houve assim, um debate bem interessante lá no grupo, com as provocações, com as ótimas provocações do Felipe. Então, o Felipe pergunta, provoca, perguntando se nós concordamos com as definições do autor sobre o trabalho, ou se existe alguém que não queira trabalhar. E isso deu um debate bem interessante. E eu percebi assim, a maioria das pessoas parece que concordaram com essa visão, com alguns questionamentos. Elias fez alguns questionamentos sobre essa visão espírita, algumas preocupações que ele coloca mais à frente. A gente vai citar uma colocação que ele faz sobre isso. E também tiveram assim, várias discussões sobre a questão se existe alguém que não queira trabalhar, citaram a questão dos moradores de rua, algumas pessoas
acham que, né, pensam que os moradores de rua, né, vamos dizer, todos, assim, são pessoas que estão na rua porque não querem trabalhar, né? Mas outras, né, não pensam assim, né? Porque aqui tem algumas pessoas que têm N motivos para estar morando na rua e nenhum deles é porque não queira trabalhar, né? Então, foi um debate bem interessante, né? E nós temos também, com essa questão aí da pessoa que não queira trabalhar, por exemplo, pessoas que vivem de renda, né? E não têm trabalho nem de administrar a própria renda. Então, será que essa pessoa não quer trabalhar, né? Que acha bom viver de renda sem se preocupar nem em administrar a sua própria renda, né? Outras querem, você vive ouvindo isso, nossa, quero ganhar na loteria para nunca mais ter que trabalhar. Então, existem pessoas que não queiram trabalhar. Existe, pode até ser que falem da boca para fora, mas a gente ouve por aí, né? Uma outra provocação, né, que o Felipe faz é de que forma nós podemos pensar, né, esses conceitos trazendo, né, os mais diversos tipos de trabalho, né, especificamente os intelectuais, extremamente valorizados, e os braçais, geralmente bem desvalorizados, né? Então, nós vimos ali que os espíritos disseram, né, que tanto o trabalho físico quanto o trabalho intelectual, né, e tem o espiritual, tudo é trabalho, né? Então, como que a gente pode pensar esses conceitos pensando nas diversas formas de trabalho, né? O Alberto lembrou, né, que um palestrante famoso, né, no meio espírita, né, que ataca e condena a esquerda atacando Marx, né, dizendo que Marx nunca trabalhou na vida, né? Então, diante dessa visão dos espíritos, então, o Alberto questiona, né? Então, os espíritos estão errados, né, em afirmar que o trabalho intelectual é um tipo de trabalho, né? Ou esse senhor não deve ter um conhecimento doutrinário tão sólido. Então, foi um questionamento que o Alberto colocou, né? E quando a gente pensa, né, nos princípios, né, contidos nesse capítulo 3, que ele trabalha, né, e que ele coloca que deve ser seguido pelos espíritas, especialmente os que são empresários, os que são patrões, né? E a gente pensando nisso, a gente tem visto tantos, né, espíritas totalmente fora, extremamente distante desses princípios, né? Então, assim, acho que a gente levaria um bom tempo debatendo essa questão. Acho que é uma questão que a gente precisava até aprofundar um pouco mais, né? E é interessante que mais para frente a Carla coloca isso, né? Que tem já tem um estudo desenvolvido sobre esse capítulo. Seria interessante se a gente fosse, né, lá nesse estudo, assistisse e a gente discutisse um pouco mais sobre isso, né? E tiveram várias contribuições aqui interessantes, né, sobre as diversas formas de trabalho, né, sobre os que trabalham nas indústrias bélicas, a questão da grilagem de terras, da ocupação de áreas preservadas, né, vários trabalhos assim, que se consideram antissociais, desumanos, que são geradores de destruição, né? Então, esse é um debate bem interessante que a gente precisa continuar, né? E também tem essa questão do trabalho, né? Das formas de trabalho, do desemprego,
né, que também está fora, dentro dos princípios, né, que a gente foi vendo, que a gente vai vendo, nenhum ser humano, nenhum homem deveria ficar sem trabalho, né? Ele deveria ser oferecido a todos. Então, se o trabalho foi feito para a gente progredir, para a gente evoluir, né? Se a pessoa está sem trabalho, então ela vai ficar estacionária. Então, acho que é uma outra reflexão que a gente precisa fazer, né? E outra questão também foi debatida, a questão da exploração, né? Do trabalhador sendo tratado como mercadoria. Então, foi um debate interessante nesse primeiro item. O segundo item que o Ailton coloca é que o trabalho desenvolve, o que o trabalho desenvolve no espírito imortal, né? E então, nas suas reflexões, ele entende que o trabalho desenvolve no espírito imortal a inteligência e a moral, né? E, para ele, o que valoriza, né, o trabalho é o fato de ser a pessoa que realiza o trabalho com a necessidade de desenvolver as suas potencialidades, né, de conhecimento e de amor. E essa perspectiva, né, que ele coloca, né, põe o trabalho como sendo criado para o homem, e não o homem criado para o trabalho, né? E é uma perspectiva que repudia, né, moralmente toda forma de exploração do homem pelo trabalho, né, para satisfazer interesses econômicos, né, e toda tentativa de reduzir o homem em instrumento de trabalho. E aí, se a gente for pensar, o que a gente tem vivido até agora, basicamente tudo o contrário disso, né? Desses princípios, né? Então, nós estamos bem distante desses princípios que são colocados aí no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que o Ailton trabalha, né? O Espiritismo ensina, né, que o trabalho se impõe ao homem por ser consequência, né, da sua própria natureza corpórea, né? E ele pode ser um instrumento de expiação, mas, essencialmente, ele é um meio de desenvolvimento da inteligência, né? E por quê? Porque o homem precisa satisfazer suas necessidades básicas, né? Alimentação, segurança, bem-estar, né? Então, o homem precisa trabalhar para que seja impulsionado ao progresso intelectual, né? Então, o trabalho é uma forma, né, de profunda participação do homem no mundo em que vive, né, especificamente na sociedade de que ele faz parte. Então, também nesse trechinho, né, nós tivemos provocações interessantes do Felipe, né, sobre a nossa relação com o trabalho profissional remunerado, qual é a nossa relação com esse tipo de trabalho, né? E com o trabalho voluntário, como na instituição espírita, né? O trabalho voluntário é considerado trabalho? Então, como que nós temos vivido, né? Então, pela orientação dos espíritos, é considerado trabalho, né? Mas e na nossa sociedade, como ele é considerado, né? Então, uma outra, né? Um outro questionamento, né? É colocado: o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho, né? Mas na prática é isso que acontece, né? E aí o Elias questiona, né, esse pensamento, essa forma de pensar o trabalho,
em que o ser humano estaria sujeito, né, ao trabalho, né? Então, ele pensa, né, que isso aí é uma visão de trabalho focada na produção da sobrevivência, né? E, então, ele questiona se seria mesmo uma visão espírita ou uma visão cristã, né? Que o Ailton coloca isso, que é uma visão espírita e uma visão cristã, né? Então, ele questiona se seria mesmo uma visão espírita, uma visão cristã, ou uma visão ocidental capitalista, né? Então, o Elias coloca que tem suas dúvidas sobre essa questão, né? Então, e ele lembra também sobre uma definição que Kardec coloca de um espírito, né, no livro dos Espíritos, né, que fala que toda ocupação útil é trabalho, né? E ele entende que essa definição ela combina em tudo com a visão marxista de trabalho, né? Então, uma outra questão que ele coloca aí, né, dentro dessa visão, dessa segunda reflexão que ele faz, né, é sobre a questão do valor, né, do trabalho. Então, ele coloca no capitalismo, o trabalho do médico tem mais valor do que o do encanador e do pedreiro, né? E que isso é uma questão complicada, porque cria um valor subjetivo, né, vamos dizer assim, que envolve relações de poder, né? E aí ele faz uma exposição, né, sobre, suponhamos que todos os pedreiros se recusassem a trabalhar, né, pela mixaria que recebem, né? O que acontecia? Haveria uma revolução, né? Então, ele pensa assim, que talvez o valor do trabalho de todos devesse ser considerado igual, né? Mas eu acho que a gente vai ter que ter muitas encarnações, mas muitas mesmo, para a gente chegar, né, nesse pensamento, né? Ele acha assim, que só deveria mudar, o que deveria mudar seria apenas o quanto cada um cede do seu tempo em favor da coletividade, né? E ele lembra de uma citação de André Luiz no Nosso Lar, né, que tem uma proposta social, né, interessante, um modelo de produção da sobrevivência que para ele seria mais ou menos isso, né, o ideal. Então, essa questão, ela é realmente, assim, eu acho que bastante complexa. Se a gente for pensar, né, na nossa sociedade, a gente sempre vê assim, então, quem tem doutorado, quem tem mestrado, né, então deve ganhar mais, né, que tem que ser mais valorizado do que quem é só professor universitário, e a gente vai fazendo tipo uma escada, né? Então, quem tem doutorado, quem tem mestrado, quem tem quem tem especialização, quem tem só a graduação, né? E a gente vai fazendo, né, essa escada, assim, né, que vai subindo, né? Então, a gente vai diferenciando, vamos dizer assim, o valor de cada profissional. E aí a gente vê também, por exemplo, tem gente que acha, os médicos acham, né, que a profissão deles tem que ser mais valorizada. Aí já o engenheiro acha que é a deles, né, o dentista. Então, cada um acha que a sua tem que ser mais valorizada. Eu participei uma vez de um encontro, um congresso, na verdade, de geriatria e gerontologia. Então, a gente estava estudando, né, discutindo a questão dos idosos, e eu ouvi na verdade, um médico que estava fazendo uma palestra, né, e eles colocando a dificuldade que é
Por exemplo, o trabalho com o idoso ele deveria ser um trabalho interdisciplinar, interprofissional, né? Tinha que ter uma ligação de todos os profissionais que trabalham com o idoso, né? Então, é o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, fono, é o cardiologista, é todo mundo, o educador físico, o cuidador, todos os profissionais deveriam fazer um trabalho, né, integrado, né? E, na verdade, alguns lugares, né, têm esse trabalho integrado. E aí, essa pessoa na palestra coloca que a dificuldade, quando você chega numa reunião que junta todo esse pessoal, você não consegue desenhar um trabalho bacana, porque cada um acha que o seu trabalho é mais importante que o do outro, né? Então, o médico acha que o dele é mais importante, o psicólogo acha que não, que o mais importante é o dele, o fisioterapeuta diz que não, que o mais importante é o dele. Isso dificulta esse trabalho integrado que deve existir, né? Então, isso mostra assim, a dificuldade que a gente tem com essa questão né, de achar, né, que um é superior ao outro, né? E a gente lembra também que, né, e aquela mulher, né, que só cuida da casa, né, que a gente chama do lar, é trabalho cuidar da casa, dos filhos, do marido, é considerado trabalho, né? A gente vê, ela não é remunerada por isso, né? Não é considerado um trabalho, mas é um trabalho, né? É um trabalho. E, só que totalmente desvalorizado, né? Então, a gente vê, ela é do lar. Então, as pessoas acham que é, né? Nossa, quanta coisa que aquela pessoa faz, né? Às vezes, muito mais de um que tem uma formação enorme, né? E mesmo assim, as pessoas não valorizam, né? E uma outra palestra que eu vi de um cientista, ele contando que ele vivia, né, atribulado com o trabalho dele, nunca assim, chegava sempre em casa tarde, saía cedo, e nunca tinha tido uma relação bacana com o pessoal do condomínio que ele vivia. Um dia ele estava em casa e escutou, no final de semana, escutou um barulho lá fora. Quando ele foi olhar, o pessoal da comunidade estava organizando, arrumando, né, a rua. E ali se juntou todo mundo do condomínio para arrumar a rua. E um varria, o outro, né, pegava a pedra, o outro fazia o cimento para arrumar uma coisa e tal. E ele resolveu que ele queria ajudar. E saiu, queria ajudar. Aí alguém disse para ele, pediu para ele varrer um trecho lá. Ele pegou a vassoura e disse que não conseguiu varrer, não coordenava o trabalho de varrer de jeito nenhum, não deu conta. Aí um cara muito bacana lá virou para ele e falou, não tem problema, vem cá, a gente precisa levar essas pedras daqui no carrinho até ali para o cara misturar lá no cimento. Você leva lá, pode levar lá para a gente? Ele pegou, todo animado e tudo, e disse que também não conseguiu carregar o carrinho de mão com as pedras até chegar lá. Ele foi ficando tão decepcionado, disse que foi ficando tão decepcionado com ele mesmo, que ele não conseguia varrer, não conseguia carregar, empurrar um carrinho de mão. Né? Como é que pode? O cara era um cientista, né? Uma mente brilhante, e ele não conseguia fazer esses serviços, né? Que não precisa nem estudar para fazer, né? Dizia ele. Então, ele sentou no meio-fio e disse que chorou. Então, o mesmo rapaz que tinha pedido para ele fazer esse serviço, chegou e falou, não, cara, que isso? Não, olha, você tem certeza que isso você vai conseguir fazer. Está todo mundo aqui trabalhando, tal, a gente precisa de alguém para organizar um lanche para essa turma toda.
E aí ele levantou e foi para a padaria, comprou as coisas do lanche, organizou e conseguiu organizar o lanche, todo mundo comeu, foi tudo maravilhoso e ele ficou feliz por ter ajudado, né? Mas ele falou dessa questão, né, que ele, um cientista, né, um cara considerado mente brilhante, né, e pensa coisas altamente sofisticadas e não conseguiu varrer, não conseguiu carregar um carrinho de mão. Então, assim, a gente vê como que a gente precisa valorizar todos os tipos de trabalho, né? E uma outra questão que o Ailton coloca é sobre um minutinho. Muitos comentários aqui, não dá para a gente falar todos, não é por conta do tempo, mas então, a questão seguinte que ele coloca, né, é sobre de que forma que a sociedade precisa se organizar relativamente ao trabalho de acordo com os princípios, né, que colocados lá no capítulo 3. Aí, ele reflete que a sociedade deve ser organizada de forma a que todos possam trabalhar e os que estão doentes ou impossibilitados ao labor, né, recebam dessa mesma sociedade os meios necessários à sua subsistência de maneira justa e digna, né? E ele coloca ainda, né, que a civilização ela cria multiplicidades de trabalhos, mas que nenhum desses pode servir como meio de exploração do homem, né, com o objetivo de lucro, e nem ferir a sua dignidade como ser humano, né? E que, quando isso acontece, surge a pobreza e a marginalização, né? E, consequentemente, a injustiça social, né? E a doutrina espírita ela denuncia de forma veemente essa situação, né? E esclarece que todo aquele que tem o poder de mandar é responsável, inclusive, né, pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, né, pelos abusos de autoridade, né, que são transgressões das leis de Deus, né, segundo a análise dele. E a gente tem visto, né, que tudo isso, quer dizer, a gente foi falando aqui um monte de situação, um monte de princípios, e como que a gente tem feito totalmente o contrário, né? É difícil a gente achar, não só espíritas, né? Não espíritas que andam ferindo totalmente esses princípios colocados lá na lei do trabalho do Livro dos Espíritos, né? Então, como que a gente deve agir para que todas as pessoas também tenham direito ao trabalho, né? Então, todos precisam trabalhar, né? Então, a gente precisa se organizar dessa forma. Mas como que a gente vai fazer na situação que a gente chegou hoje em dia, né, na exploração que a gente chegou, né, através do capitalismo que a gente tem vivido, né? Como que a gente consegue se organizar para modificar isso, né? O desemprego hoje no mundo inteiro, né? Agora a gente está numa situação terrível por conta da pandemia, mas antes da pandemia já havia mesmo um crescimento enorme do desemprego, né? Então, a gente precisa refletir como que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para mudar essa situação, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer e é preciso que ela seja feita dentro
da casa espírita, sim, né? Como essa lei do trabalho colocada no livro dos Espíritos, ela precisa ser muito estudada dentro das casas espíritas, né? Ela tem que ser estudada também com a mocidade espírita, né? Com os jovens espíritas, né? Porque os jovens estão sofrendo muito agora, né? Então, a perspectiva é muito ruim para os jovens de agora. Então, isso precisa ser discutido também, debatido com eles, né? Então, uma outra reflexão que ele faz, né, sobre se quando a gente executa o trabalho, se a gente se sente criador, co-criador com Deus, né? Em que aspectos? Né? Então, ele coloca que quando a gente trabalha, a gente está criando, né? E, consequentemente, a gente se torna um agente ativo, né, do Supremo Criador. Então, dessa forma, a gente é co-criador, né? Então, independente da natureza do trabalho que a gente está fazendo, a gente é co-criador dentro da vida, né? Então, todas as pessoas, dentro das suas possibilidades, elas tomam parte, né, da edificação da civilização. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, o planeta desenvolve, a gente desenvolve, então a gente está edificando, né, a civilização. Então, isso é ser co-criador, né? Então, através dessa participação, também é que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, né? E também uma outra questão que a gente precisa refletir, né? Porque eu acho que até hoje a gente nunca ouviu, né, de ninguém sobre o trabalho dessa forma, né? Que a gente é co-criador, né? Que o trabalho é para a gente se desenvolver, né? Material, intelectual e moralmente, né? É o nosso desenvolvimento. Então, a importância do trabalho para isso. Então, a gente acaba, as pessoas acabam não valorizando tanto o trabalho, né? Tem pessoas que se sentem, que não sente vontade, até trabalho, porque tem que trabalhar, mas não se sente envolvida com o trabalho, né? Aliás, não tem uma visão própria do que seja o trabalho, nem do que seja para ela própria o trabalho. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa desenvolver, né? E ainda sobre os princípios, né? Já terminando aqui, espírita, principalmente, né? Nós espíritas, a gente não pode transigir a esses princípios que estão colocados na lei do trabalho, né? Seja como empregador ou como empregado, né? Porque a gente, ferindo, né, esses princípios, né, a gente está negando, conforme a gente vai ferindo, a gente vai negando esses princípios espirituais, né, que do trabalho como atividade humana, né, de desenvolvimento da inteligência humana, né? E também um outro princípio, né, a questão do limite do trabalho, né, que se os espíritos orientam que o limite do trabalho é o limite das forças, né, é óbvio, né, coloca aqui o Arildo que esse limite das forças, né, não está ao arbítrio do empregador, né?
ou do doador de trabalho, né? Porque o egoísmo humano teria amplo campo de exploração do homem pelo homem até a exaustão, né? Então, ele fala teria, mas a gente está vendo que isso acontece direto, né? Então, a gente vê aí, através dos recursos das ciências médicas, sociológicas, psicológicas, das legislações, que as legislações trabalhistas, né, fixam com relativo equilíbrio a proporcionalidade entre trabalho e descanso. Então, isso precisa ser respeitado, né? E ele termina, né, dizendo que é importante que os espíritas, né, colham informações sobre a lei do trabalho, né, no livro dos Espíritos, e em muitas outras obras também a gente vai encontrar sobre isso, né, e deve estar atento, né, para que tais princípios doutrinários acolhidos pela legislação trabalhista sejam aplicados e respeitados, né? Então, esse é o estudo, né, que o Ailton faz. E você queria complementar alguma coisa, Felipe? Não, eu acho que você trouxe reflexões muito interessantes e importantes, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de a gente entrar, né, que às vezes a gente imagina que ele vai trazer uma abordagem mais progressista e muitas vezes ele traz uma abordagem conservadora quando a gente aborda esses temas. E aí a gente vê extremamente, né? Quanta coisa ficou de fora. Eu até coloquei questão de teletrabalho, como é que fica os... nem coloquei trabalho intermitente, que me fugiu, que é tanto assunto que surge, a gente está passando por tantas crises, e a gente ainda está vivenciando esse momento de pandemia em que a gente, pelo menos quem tem condições de ficar no teletrabalho, dá graças a Deus, de não se expor tanto, mas tem pessoas que estão se expondo de uma maneira muito delicada, e mais do que nunca essa lei do trabalho precisa ser revista e significada, observada sob outros aspectos, levando em conta todo aquilo que os espíritos disseram a Kardec também, como Kardec pensou e organizou isso, mas sem deixar de perder de vista essa questão desse problema da exploração também, que infelizmente acontece por parte de muitos patrões em relação aos seus empregados. E aí, pensando nos patrões espíritas, né, que a gente fala dos empregados espíritas, geralmente são mais, a princípio, né, tem uma outra visão com relação, já que tem estudo aí do trabalho, mas os patrões espíritas nem sempre, né? Então, são questões que eu acho que precisam realmente ser pensadas. É isso aí. Então, é isso. Esse é o nosso estudo de hoje, né? Pena que não deu para ser ao vivo, não tem as perguntas, né? Mas aí, quem deixar perguntas até... Mas a gente pode responder depois. Isso. Aí a gente encaminha, vou conversar com a Regina, de repente dar uma passadinha depois, não sabe se ela mesma responder, ou nós mesmos aqui elaboramos uma outra maneira de pegar para poder responder sem nenhum problema. O importante é que, apesar de todos os problemas técnicos, o vídeo foi feito. E daqui a pouco devemos ter o retorno de toda a audiência. Então, Regina, uma gratidão imensa pelo estudo, pelo esforço de a gente poder ter feito, apesar de agora que seria online, está sendo offline, mas vai ficar disponível para todo mundo debater, para a gente conversar. Um abraço forte para você e lembrar para todo mundo que dos nossos outros programas. Segundas-feiras o Bem de Insta, às quartas-feiras temos no canal Paz e Bem, Carla Pavão, às 6 horas, com a espiritualidade plural, às 6h30, nos nossos estudos da Revista Espírita. Agora vamos começar a edição de março, né, de 1858, e na sexta-feira nós estamos fazendo aquele trabalho de análise de conjuntura política envolvendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo,
O universo é mais difícil, porque afinal a gente não tem muitas notícias de que acontece em outros planetas. Mas, de qualquer forma, aqui na Terra a gente tenta dar conta. Então, Regina, deixar suas considerações para a gente poder encerrar. É só deixar um abraço para todos, né? E dizer que nós estamos à disposição para responder as questões que todo mundo tiver e frisar mais uma vez a importância da gente estudar mais sobre isso, né? Que, como eu falei, ele fez esse estudo em cima de duas questões, tem muito mais coisas, né? Que envolvem essa questão do trabalho. Muitos debates interessantes aconteceram, né, sobre demissões, sobre outras coisas que a gente também não dá tempo da gente falar aqui. Então, seria bacana a gente dar uma continuidade nesse estudo. Né? Um abraço para todos. Gratidão, Regina. Um abraço para você, para todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo. E para todos. E até a próxima.